Nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, ou melhor, na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 11. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Está comentado aqui por Emmanuel na lição 158 do livro Fonte Viva, na ausência do amor. Se não sabes cultivar a verdadeira fraternidade, serás atacado fatalmente pelo pessimismo, tanto quanto a terra seca sofrerá o acúmulo de pó. Tudo incomoda aquele que se recolhe à intransigência. Os companheiros que fogem às tarefas do amor são profundamente tristes pelo fel da intolerância com que se alimentam. Convidados ao esforço de equipe, asseveram que os homens respiram em bancarrota moral. Trazidos ao culto da fé, supõem reconhecer em toda parte a maldade e a desilusão. Chamados à caridade, consideram-nos irmãos de sofrimento, inimigos prováveis, afastando-se irritadiços. Impelidos a essa ou aquela manifestação de contentamento, recuam desencantados, crendo surpreender maldade e lama nas menores exteriorizações de beleza festiva. Caminham no mundo entre a amargura e a desconfiança. Não há carinho que lhes baste. Vampirizam criaturas por onde estagiam, chorando, reclamando, lamentando. Não possuem rumo certo, declaram-se expulsos da sociedade e da família. É que, incapazes do amor ao próximo, jornadeiam pela terra sob o pesado nevoeiro do egoísmo que nos detém tão somente no círculo estreito de nossas necessidades, sem qualquer expressão de respeito para com as necessidades alheias. Afirmam-se incompreendidos porque não desejam compreender. Ausentes de amor, ressecam a máquina da vida, perdendo a visão espiritual. Impermeáveis ao bem, fazem-se representantes do mal. Se o pessimismo começa a beirar-se de teu espírito, recolhe-te à oração e pede ao Senhor te multiplique as forças na resistência ante o assalto das trevas. Aprendamos a viver com todos, tolerando para que sejamos tolerados, ajudando para que sejamos ajudados, e o amor nos fará viver, prestimosos e otimistas no clima luminoso, em que a luta e o trabalho são bênçãos de esperança. Fatalmente, quem está lendo esse estudo, ouviu agora a leitura, vai estar conhecendo algumas pessoas no nosso círculo de convívio que parece se enquadrar perfeitamente dentro do que a gente leu. Quando a gente começa a compreender isso, a gente vai ver que, na verdade, é um roteiro traçado por aqueles espíritos que são os inimigos da verdade, que são os inimigos do bem, e que eles procuram fazer com que as pessoas que estão aqui desanimem. Então, o que acontece? É até pesado você ler um texto que está todo falando, né, de um lado mais negativo, mas são aquelas pessoas que, em primeiro lugar, elas se decepcionam porque a coisa não correu do jeito que ela achava que fosse correr, e daí em diante ela perde a confiança em tudo, em todos, e fica desanimada para qualquer coisa, acha que em todo lugar tem coisas erradas. Ou então são aquelas pessoas ela faz muito pouco pelos outros, e às vezes o que se faz, o mínimo que se faz com ela leva para o lado negativo e acha que está sendo atacada. Ele usa aqui uma palavra aqui, né, de vive vampirizando as pessoas, e quando eu falo de vampirizando é sugando a energia das pessoas, né, chorando, reclamando, lamentando. E você vai encontrar pessoas em todos os lugares fazendo isso. Por quê? Porque na verdade a gente vai entender que isso é a ausência de amor. Isso é você entrar nessa sintonia, é uma sintonia que vai te levar para a ruína, que vai te levar realmente para sofrimentos, tanto aqui enquanto a gente está encarnado, como sofrimentos também quando a gente desencarnar também. Porque lá para o outro lado da vida a gente vai levar aquele tesouro que nem os ladrões nem as traças alcançam, aqueles tesouros que estão aqui exclusivamente guardados dentro do nosso coração, que é o nosso sentimento, dentro da nossa mente, que é o nosso conhecimento. São esses dois tesouros que a gente vai levar. Então, a dica que fica aqui da mensagem, né, pra gente, é que aprendamos a viver com todos. Essa é a dica aqui nossa. A gente vai entender o seguinte, ó, eu posso escolher qual é o caminho. Ou eu entro pro caminho daqueles que reclamam de tudo também, que o governo nunca está correto. Aliás, isso está muito em moda hoje, as pessoas desanimam da sua vida particular colocando a culpa no governo. Olha só que coisa, né? Impressionante, né? Parece que a pessoa, assim, se ela parasse para pensar um pouquinho, até o próprio governante, que eu não concordo,
ele não merece que eu faça isso com a minha vida, mas as pessoas desanimam e entram nesse ponto, né? E ele fala assim, ó, aprendamos a viver com todos, respeitando todos como se fossem frutas mesmo, cada fruta no seu momento de amadurecer. Uns mais maduros, outros menos maduros, e quanto menos maduro, a gente vai encontrar essa reclamação, essa intolerância. E você quer ver uma coisa assim que foi marcante nesse estudo aqui, né, que a gente está fazendo aqui do Emmanuel, em uma das lições passadas, que o Emmanuel fala que uma das maiores marcas de imaturidade é a pessoa querer colocar sempre a culpa pelo seu insucesso, pelo seu fracasso em terceiros. Ela de jeito nenhum ela quer reconhecer que o problema é dela mesma. Ela acha que tudo que aconteceu foi o que motivou o seu insucesso. E a gente lembra que esses espíritos que são os verdadeiros missionários que a gente conheceu por aí, sem exceção, todos eles tiveram vidas muito difíceis. Foi muita luta e nem por conta disso essa luta deixou com que eles justificassem essa marca. Eu cheguei até a usar, por exemplo, já que a gente está estudando esse ano inteiro nesse livro Fonte Viva, que saiu das mãozinhas do Chico Xavier. O Chico Xavier ele é uma pessoa que perdeu a mãe com 5 anos de idade. Ficou órfão de mãe. O pai não tinha condição de cuidar dos filhos, distribuir os filhos. Ele caiu com uma senhora que a biografia dele conta que ele era muito maltratado por essa senhora. E tem um dia que o pai casa de novo e a primeira condição que a nova esposa, que foi a dona Cidália, né, que substituiu a Maria João de Deus, que foi a mãe dele mesmo de sangue, a primeira condição que a dona Cidália falou, ó, então tá bom, nós vamos morar junto, eu quero pegar todos os filhos de volta. E pegou o Chico de volta. Gente, o sofrimento que teve nesse intervalo, tem muita gente por aí que vai ficar o resto da vida reclamando de Deus e recusando, né, qualquer contato com o ser humano, se tornando uma pessoa às vezes difícil, muito difícil de lidar. Vai falar, ah, tudo começou lá por causa da morte da minha mãe, que Deus levou minha mãe, e depois por conta da outra que me maltratou. Gente, Chico Xavier, na verdade, já superou isso tudo. A gente vinha conversando sobre isso ontem com um amigo, até curiosamente, né? A gente falando, não, gente, quando a pessoa tem força de vontade, ela supera qualquer obstáculo. E para você superar os obstáculos, olha, tolerando para que sejamos tolerados. Ajudando para que sejamos ajudados. Todos nós precisamos de alguém que nos tolere o nosso jeito difícil ainda. Porque aí é uma característica aqui da Terra ainda. Todos nós temos uma boa dose ainda de egoísmo, de vaidade e de orgulho. A gente quer que as coisas sejam exatamente do jeito que a gente quer. Então vai sempre precisar de alguém que tolere. E todos nós precisamos de ajuda também. Então a gente vai ajudando para que alguém também estenda as mãos e procura ajudar a gente. Aí ele fala, e o amor nos fará livre, nos fará viver prestimosos e otimistas no clima luminoso em que a luta e o trabalho são bênçãos de esperança. Mas ele deixa aqui um aviso para a gente no parágrafo anterior, que foi o penúltimo parágrafo aqui da lição, né? Se o pessimismo começa a beirar-se do teu espírito, e bate mesmo esse pessimismo, principalmente nesse momento em que a gente pensou que já estivesse terminado, mas continua vendo amigos, pessoas muito próximas adoecendo, e a gente está vendo agora isso muito pertinho da gente, muito do lado da gente, pensando assim, se eu não me cuidar vai acabar me pegando, ou então pensando assim, se tiver que me pegar, vai me pegar, eu querendo ou não querendo, porque a gente está tendo conhecimento de pessoas que, apesar de todo o cuidado, um mínimo contato de exposição que teve, acabou pegando o vírus, dá até a impressão de que todo mundo vai pegar o vírus aí um dia no planeta, vamos ver o que vai ser aí na vida. Mas a gente, nesse ponto a gente pensa assim, até nesse ponto, né? Eu sou imortal. Se Deus achar por bem me levar, por algum motivo, me fazer passar por essa prova também, eu quero passar com dignidade, eu quero passar com força, e se Ele achar que eu devo voltar lá para o outro lado, que me leve e eu vou continuar a minha jornada, mas eu não posso deixar que o pessimismo tome conta de mim, porque se esse mundo está governado, né, por Jesus, que é o nosso mestre, e está nesse momento de evolução, o que está acontecendo, por mais que a gente não compreenda e acha doloroso, está sendo para progresso. Um dia a gente vai ter condições de olhar de fora, né, e entender, era isso que está acontecendo, é igual aquela tempestade que vem destruir muita coisa, mas para poder purificar o ar, para poder preparar a natureza, para daqui a pouco ter um momento de bastante prosperidade. É assim que a gente deve levar a nossa vida. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.